Eu começo, então, essa questão, essa temática, discutindo com vocês uma questão bastante pragmática, né? Como é que nós percebemos o nosso entorno, como é que nós nos damos conta do nosso ambiente, de onde nós estamos vivendo, de com quem estamos interagindo, com os recursos que lidamos, como é que nós lidamos com tudo isso. Nós lidamos com tudo isso por meio de informações que nós obtemos do meio exterior. E isso tudo evolui ao longo do tempo. Então, isso tudo traz consigo uma carga de uso de tecnologias, uso de metodologias, de métricas e de conhecimentos necessários para que nós possamos, então, capturar esses dados, nos apropriarmos desses dados. E essa é a questão chave que nós vamos trabalhar durante a disciplina, que nós estamos trabalhando durante a disciplina. Então, muitas vezes, quando a gente fala, você precisa ter, então, algumas competências para interpretar dados, muita gente se arrepia e já começa a falar que isso não é do seu escopo, porque lida muito com tecnologia. Legal. Quantos de vocês será que seriam capazes de interpretar esse dispositivo que nós estamos vendo e dizer que hora ele está marcando, não é? Então, é uma questão de entender que a tecnologia vai ser aquela necessária para que eu possa, então, interpretar esse recurso com a tecnologia que se fizer presente naquele momento. Então, nós temos que ter capacidade de interpretar os dados e, de preferência, esses dados serão tratados já previamente por algum dispositivo, por algum recurso tecnológico, algum meio nós vamos ter que aplicar. Então, como ele está medindo algo, o que ele está nos apresentando e como nós podemos interpretar isso. Então, se a gente começa a imaginar que os dispositivos vão evoluindo ao longo do tempo, eu fiz essa experiência já em classe uma vez, e vários alunos não foram capazes de interpretar a hora que estava sendo registrada num dispositivo antigo como esse, né? Mas, na verdade, é um dispositivo até atual. Mas, por questão de uso, muitos já não conseguem interpretar, principalmente se ele não tiver os números, principalmente se ele não for mais explícito na questão da estruturação dessa informação. Então, o que acontecia, né? Você já nos primeiros anos da escolaridade já aprendia, então você tem brinquedos didáticos, lúdicos, para aprender a lidar com os ponteiros do relógio. Outro dia eu fui numa loja de brinquedos e tive dificuldade de encontrar um reloginho de brinquedo que eu queria dar para uma criança pequena. E tive dificuldade de encontrar. Fui falar com a dona da loja, ela me disse que já não tinha saída mais aquele brinquedo, porque não era interessante. Os pais já não queriam mais ensinar a ver hora no sentido tradicional, nos ponteiros do relógio. Só que a gente não usa esse dispositivo só para isso. Esse dispositivo nos ajuda a perceber a disposição de dados, né, de elementos, de metadados, como diz a professora Raquel, em uma certa visualização desses dados que nos permite, então, interpretar, obter uma informação a partir dos dados que ele nos apresenta. Então, é um dispositivo muito rico, né, que vem sendo substituído cada vez mais por dispositivos mais modernos, né? Então, hoje, se a gente mostrar um relógio como esse, provavelmente muitas crianças terão dificuldade em interpretar que hora ele está apresentando. E olha que eu escolhi aqui um relógio, a aparência dele é antiga, mas o mostrador, a sua estruturação semântica, né, a sua forma de visualização, a sua construção da visualização dos dados, ela é comum aos dispositivos que são vendidos ainda hoje. Todo mundo concorda. Agora, se eu mostro um relógio como esse, talvez a grande maioria saiba ler essas informações, né? Então, é uma forma da gente ir construindo esta percepção de como nós nos relacionamos com esses dados, mas principalmente com a tecnologia. Então, na verdade, provavelmente, se nós apresentássemos um relógio como esse
para os usuários do relógio de sol, talvez eles tivessem uma certa dificuldade em entender como essa informação está estruturada. O que é 38, 31, 15? Ele teria que saber que se trata de valores relacionados a, por exemplo, que o primeiro vem em minutos, ele tem que saber o que é aquilo, por que está medindo os minutos, né, as horas, os minutos, o que seria os segundos. Muito provavelmente eles não saberiam essa divisão dos minutos, porque eles não tinham esse nível de eficiência na granularidade. Olha os termos que a gente já começa a usar, eu já pedi para vocês irem se preparando, né, na granularidade da informação, porque a necessidade deles era principalmente saber que hora era, né, e não é, o detalhe do minuto, né, que dirá os segundos. Então a gente vai evoluindo, a gente vai construindo cada vez mais recursos que nos permitem obter, então, o dado, a informação. Que a nossa relação com a tecnologia precisa ser limpa. Nós não podemos deixar que a complexidade da manufatura do vidro nos impeça de ler a ampulheta. Nós não podemos deixar que a complexidade da eletrônica digital nos impeça de ler o relógio. Nós não podemos deixar que a complexidade com a qual os dados nos são apresentados nos impeça de fazer uso desses dados. E é por isso que na disciplina a gente sempre tentou buscar exemplos simplificados, para que a gente possa ter essa visão limpa, essa visão clara de que, como usuários da tecnologia, nós temos que saber abstrair aquilo que é relevante para nós. Então, eu não preciso saber quantas portas lógicas eu precisei para construir esse relógio digital. Quantos circuitos integrados estão sendo utilizados? Que tipo de quartzo foi usado para detectar a oscilação e como essa oscilação foi convertida em força elétrica, em energia elétrica, para poder ser depois detectada por um oscilador que vai acionar portas lógicas e que vai fazer combinações binárias. Entenderam? Eu poderia aprofundar no nível de complexidade até o ponto de explicar, por exemplo, como é que o vidro da ampulheta é soprado num forno. Então, a tecnologia nos serve, não somos nós que servimos a tecnologia. E existe, então, um caminho entre esses dados e a percepção do entorno. A gente parte de uma necessidade informacional. Então, nós temos que identificar uma necessidade informacional. Eu preciso mensurar a passagem do dia em unidades discretas, ou seja, em elementos quantificáveis, que eu posso identificar com números, quantificar com números, numericamente, e de preferência de uma forma organizada e estruturada, que eu consiga normalizar, quer dizer, que eu consiga ter uma padronização com outros usuários, com outras necessidades informacionais similares àquelas. Porque aí eu consigo, então, por exemplo, um resultado de segunda ordem, como, por exemplo, a sincronização de eventos. Não é? Então, isso tudo nos leva à identificação da necessidade informacional. Aí eu vou, então, partir para a coleta desses dados. Eu tenho que entender a tecnologia envolvida. Então, mais uma vez, a gente cai na questão da tecnologia usada para fazer a ampulheta. Eu não preciso saber isso, mas eu preciso saber que a espessura em que uma parte da ampulheta vai abrir passagem para que a substância que está ali dentro possa passar para o outro lado precisa ser tal que a padronização depois dessa movimentação entre uma câmara e outra possa mensurar, então, o tempo. Então, eu preciso saber o mínimo para que eu possa o quê? Entender a tecnologia que está ali por trás para que eu possa fazer uma leitura daquilo. Eu consigo localizar a fonte, então eu vou usar uma ampulheta e vou obter os conteúdos. Então eu sei que um determinado volume de material que migrou da cápsula superior da câmara superior para a câmara inferior me indica então uma determinada lapso de tempo, um determinado tempo transcorrido desde o início da mensuração. Então, isso tudo me permite coletar esses dados. E aí eu tenho que interpretar esses dados. E veja, eu estou fazendo uma metáfora com a ampulheta para que a gente continue depois trabalhando agora com dados como vocês vão trabalhar, né? E que não muda muito.
Então, eu vou contextualizar isso, eu vou trazer isso. Tá, aquele tempo transcorrido da ampulheta, eu já sei por um conhecimento anterior que me foi passado, que eu consegui obter sobre aquela tecnologia, então que aquela determinada ampulheta teria um tempo de 1 hora. Então eu sei que ela quebra, a cada passagem de hora eu tenho que virar a ampulheta, eu tenho que inverter o sentido do deslocamento do material para que eu comece a mensurar uma nova hora. Então eu vou dividir o meu dia em X horas, em X unidades de medida, isso tudo vai me permitir tratar essas unidades de medida em conjunto com outros que estão em outros lugares para poder sincronizar eventos, ou vou poder usar isso para me localizar no mar, porque isso vai me permitir agora saber que aquela estrela localizada naquela hora significa que eu estou em tal lugar. Isso então era fundamental. Então isso foi me ajudando. Olha só, entenderam? Contexto. Quais são as variáveis envolvidas? Ah, eu tenho a variável, então quantas viradas de ampulheta eu tive e qual a posição atual do material. Então, eu tenho a unidade inteira e a unidade parcial, mas em todo caso eu tenho uma variável, que é a variável, que é a unidade de medida utilizada para dividir a minha unidade maior, que é o dia. Qual é a semântica? Ah, então, o número de vezes que eu virei a ampulheta vai indicar o número da hora, vai me dar, inclusive, uma significação para aquele movimento do material dentro da ampulheta. Isso tudo me permite, então, identificar a semântica daquela informação. Quais são as métricas envolvidas? Ah, então eu posso somar, eu posso subtrair horas, eu posso, então, trabalhar com partes fracionadas dessa minha unidade de medida. Sim, eu posso começar a trabalhar, então, com hora e meia, hora e um quarto, e assim por diante. Por quê? Porque agora a eficiência do meu dispositivo está permitindo isso, então eu consigo aplicar métricas, eu consigo saber que o deslocamento do meu navio dentro de 1 hora e meia vai ser de X nós, que é uma outra unidade de medida. Então essas são as métricas que eu posso aplicar àquele conteúdo que eu coletei. Percebam que a tecnologia envolvida, de novo, a tecnologia envolvida é a mínima necessária, é aquela que eu preciso para saber como extrair aquele conteúdo. E quais são os tratamentos que eu posso dar a isso? Ah, então eu posso agora registrar no meu log, eu posso registrar no meu diário de bordo o meu deslocamento, porque eu sei a variável tempo, eu estou jogando lá o balde com uma corda com vários nós, onde eu estou registrando, então, e eu consigo deslocar pelo número de nós dentro de um determinado período de tempo, eu sei a velocidade do meu barco, então eu vou registrar isso e vou anotar ali, porque eu já estou na quarta ampulheta e mais um quarto, então eu vou saber o deslocamento. Então são tratamentos que eu posso dar para isso, para que eu possa finalmente transformar isso em algo que eu vou comunicar. Então eu vou converter, olha só que legal, isso aqui acho que é fundamental e é a chave da motivação para data literacy, né, para a nossa disciplina, por consequência. Né? Converter os dados, vejam, eu nem falei informação, eu disse transformação. Então, nós vamos converter os dados em transformação. O que significa isso? Nós vamos comunicar. Se a gente pegar as origens lá e algumas definições do próprio conceito de informação, nós vamos ver que a informação precisa ter novidade, ela precisa acrescentar algo, ela precisa ter algo de novo. Então, quando eu pego esses dados, o número da ampulheta, os nós que eu desloquei o meu barco e assim por diante, eu estou transformando algo, eu estou transformando a realidade, eu estou conseguindo agora levar a outros informação, transformação. Eu converto dados em transformação. Eu estabeleço uma relação com a necessidade informacional. Eu começo a produzir entregáveis, que nesse nosso caso, então, é o diário de bordo do nosso navio. É um entregável desse nosso trabalho de acesso a dados. O que o professor está querendo dizer, então, com isso? Eu estou querendo dizer que nós, marinheiros, né, todos nós navegamos na internet, né, nós, marinheiros, então, temos lá o nosso log, onde nós registramos a cada momento tudo o que acontece. Ah, não, professor, eu não faço isso. Faz. Se você não faz, o teu Windows faz, o teu Apple faz, tudo que nós fazemos na máquina fica registrado milimetricamente a cada nanosegundo. Por quê? Porque
Isso tudo precisa ser registrado em logs, até para que o próprio sistema operacional possa transformar aqueles dados, né, transformar a realidade do sistema por meio daqueles dados, né? Ou seja, ele converte aqueles dados em transformação. Então, tudo isso é para a gente começar a perceber, então, a importância da alfabetização em dados e da distinção entre possíveis dificuldades que nós podemos ter com a tecnologia ou com a matemática, mas que, na verdade, vai estar baseada no principal pilar desse tripé, que é o contexto. Tá? Que a gente falou muito disso lá na definição de data literacy. Então, quando a gente resgata isso agora, a gente começa a perceber, então, que a tecnologia que eu preciso conhecer não é aquela do nerd, não é aquela do geek. Eu não preciso me aprofundar para saber como fazer a ampulheta. Eu não preciso me aprofundar na eletrônica digital para ler um relógio digital. Eu preciso saber o suficiente para que eu possa transformar a realidade, para que eu possa usar, converter os dados em transformação, em algo que vai mudar, ou seja, eu consigo então comunicar, né? Gerar resultado. E para isso tudo, então, a gente precisa de um novo olhar, a gente precisa de uma nova postura, estabelecer uma relação com o conteúdo agora. É um novo modo de pensar. Nós precisamos de uma mudança no nosso software, não no nosso hardware. Vamos nos focar, então, nessa questão do ler, tratar e analisar e comunicar. Tá? Então, para isso, nós vamos ter que conhecer o suficiente de metodologias, métricas e o principal. Como tudo isso pode ser usado por meio de dados, de tal forma a responder uma necessidade informacional. Isso é muito importante. Parece que eu estou sendo aí cíclico, né? Que eu estou sendo repetitivo, mas é necessário. Eu já vi, não muitas não, mas eu já vi pesquisas que começaram sem uma definição clara da necessidade informacional. Professor, mas existem metodologias aí, grounded. Não, mas no fundo até a grounded, você tem um ponto de partida e você tem pelo menos uma linha, uma direção para esse vetor, uma direção e um sentido para esse vetor. Você pode até não ter ainda as coordenadas de onde você quer chegar, mas você já começa a ter esse espaço definido de onde você vai atuar, porque senão você teria que abrir demais o leque, e aí você acaba gerando lixo de lixo. Tá? Então, a necessidade informacional é o ponto de partida, e a gente vai ver mais sobre isso também ao longo da nossa fala. E por que eu falei de mudança no olhar? Até bem pouco tempo atrás, nós valorizávamos, por exemplo, um líder, quando a gente ia contratar, e eu participei de muitos processos de contratação, a gente dava consultoria nessa área, inclusive, em que a intuição do líder era fundamental. Então, até meados da década de 90, o feeling, né, a gente dizia, o feeling do líder era fundamental, de um executivo. Por quê? Porque ele tinha que intuir os dados que não estavam disponíveis. Então, ele tinha que trazer isso de uma área pouco compreendida do seu saber, mas que se baseava muitas vezes na própria experiência anterior, nos conhecimentos de mercado, na situação atual, no conhecimento que ele tinha da empresa. Então, ele conseguia ter estes insights, né, essas visões, que são construções para as quais ele não tinha exatamente a resposta de onde os dados tinham vindo, mas que, na verdade, eles vinham desse conjunto de fatores que eu acabei de falar. Hoje, não. Hoje, a gente não é que o feeling deixou de ter valor. É claro, sempre terá valor, porque sempre haverão lacunas, sempre haverão espaços obscuros que a gente ainda não tem dados sobre aquilo, mas eles estão cada vez mais escassos. Hoje a gente tem o desafio e a gente tem, então, uma enormidade, a gente tem um grande volume de dados. Tem gente que usa termos, cuidado, né? Tem gente que usa termos infinito e tal. A gente tem uma enormidade, a gente tem um volume muito grande de dados que nos permite, então, aí sim, construir os nossos insights, para poder transformar, para poder gerar ações. Então, quando nós geramos ações por meio desses dados, esses dados passam a fazer do que a gente chama de ativos informacionais, né? Nós podemos, então, considerar esses dados como algo que gera um bem futuro. Então, é um ativo.
inclusive no sentido contábil, que a gente só não consegue ainda mensurar, e por isso é que ele não é registrado contabilmente, mas ele é um ativo informacional. Por isso é tão importante a gente ter, então, essa capacidade de ler, tratar, analisar e comunicar os dados, ou seja, nós precisamos estar alfabetizados em dados.